Vamos lá para a parte 2, pessoal. Então, não é o que está escrito. Nessa aula, o nosso enfoque vai ser demonstrar na carta de 1 Coríntios que Paulo não poderia de forma alguma estar ensinando só a escritura, tá bom? Então, vamos para a parte 2. Agora nós vamos ensinar vocês como é que você refuta um protestante facilmente, aí numa conversa de Instagram, no bate-papo do dia a dia, né? Então, você já sabe que o texto é obscuro, já é uma bagagem que você tem, que ele certamente não tem. A maioria nem sabe que o texto tem aquele monte de problema que a gente apresentou na parte 1, né? Nem sabe o que está falando. Então, aí você tem a frase, né? Para que nós apesar não irá o que está escrito, tá? O que acontece, gente? Então ele vai falar para você, olha lá, ó, não irá ler o que está escrito, né? Só a escritura, blá, 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 tudo aquela monte de coisa sem sentido. Aí você fala assim para ele, olha, o problema é o seguinte, que se a gente lê isso aí, essa frase como sola escritura, né, esse versículo, não é o que está escrito, o apóstolo Paulo está em contradição, está em flagrante contradição, né? Aí você vai falar, ele vai falar assim, como assim, né? Aí você vai falar assim, olha, eu vou te dar alguns exemplos nos quais Paulo viola, né? Ele desrespeita o que ele mesmo está ensinando em 1 Coríntios 4,6, né? Assumindo que 1 Coríntios 4,6 seja um ensinamento de sola escritura, fiquem no que está escrito. Eu vou provar na carta de 1 Coríntios que Paulo está violando isso. Então, o primeiro versículo, que esse aqui é muito legal de você citar, né? É 1 Coríntios 11:34, tá? O que acontecia, pessoal? Para quem não está familiarizado com o contexto, Paulo consagrava a Eucaristia, né? Católico, consagrava a Eucaristia lá em Corinto, só que como a Eucaristia é o pão, né, que se transubstancia em carne, tá? Carne de Cristo. Algumas pessoas não estavam jantando em casa ou almoçando, por exemplo, para encher a barriga de pão, né, que era o corpo de Cristo, no culto. E aí Paulo falou assim, viu? Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Ou seja, isso aqui não é lanche, né? Isso aqui é corpo de Cristo, tá? E aí depois ele coloca, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Olha o que ele está dizendo, gente. Para e pensa. Ele está dizendo o seguinte, que quando ele chegasse em Corinto, pessoalmente, ele ordenaria algumas coisas. Ah, meu amigo, agora a gente tem um problema protestante resolver. Porque no primeiro versículo, 1 Coríntios 4,6, Paulo teria dito, né? Não ir além do que está escrito, só obedeça à escritura. E aí, na prática, depois, em 1 Coríntios 11:34, Paulo diz: obedeçam as ordens que eu vou dar para você oralmente. Não é isso que ele está falando? Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. E aí você tem uma contradição. Por quê? Num lado, ele manda obedecer só Bíblia, né? Só a Escritura, e depois, no outro lado, ele fala para obedecer, né? Porque ele está ordenando o que ele vai falar oralmente. Então, Paulo está em contradição, né? Se 1 Coríntios 4,6 significar só a Escritura. Por isso que não pode significar, senão o apóstolo estaria se contradizendo. Aí o protestante, como é liso, né, vai falar assim, mas Paulo pode fazer uma coisa e ensinar outra, né, fazer uma coisa, fazer outra. Porque ele é um apóstolo, ele pode falar, fiquem no que está escrito e obedeçam o que eu falo, porque isso vale para vocês, tipo, que são leigos. Ele que é apóstolo não precisa obedecer, né? Mas ele tem um problema isso, né? Que é o seguinte, eu coloquei um corintiano aí, né? Eu brinco que quem nasceu em Corinto é corintiano, né? Eu sei que é Coríntio, mas para brincar aqui no Brasil eu falo que é um corintiano. Foi cidadão de Corinto lá na época, né? Pensa que você está recebendo a carta, está lendo a carta lá no culto, por exemplo. Aí Paulo fala no capítulo 4, não ir além do que está escrito. Você fala, beleza, só o texto. Aí depois no capítulo 11 ele fala, obedeça a minha tradição oral, que eu vou deixar para vocês. Ué, o senhor acredita em qual Paulo? Ô Paulo, com todo respeito, o senhor é um esquizofrênico? De um lado você manda obedecer texto, do outro lado você manda obedecer tradição oral? Como é que fica isso? Né? Então você vê que não faria sentido se 1 Coríntios 4,6 ensinasse só a escritura, o coríntio,
lá da época de Paulo não faria sentido para ele. Ele falou, meu, com o que eu fico? Fico com a tradição oral ou fico com o texto? O que eu faço agora? Né? Oh, meu Deus. E além disso, qual das duas passagens é mais clara? Né? Aí vem a importância da primeira aula. Qual passagem deve servir de base para a explicação e qual delas deve ser o versículo explicado? Vamos usar a própria regra de interpretação protestante contra eles, tá? No Confissão de Fé de Westminster. A regra infalível de interpretação da Escritura, na verdade, é a igreja, tá? Mas eles colocam que é a mesma Escritura. Isso é fé deles, não é nossa. Eles dizem que a Escritura interpreta a Escritura, né? Isso é uma loucura. Tudo bem. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Olha aí. Então, a gente viu que 1 Coríntios 4,6 é um texto obscuro, que dá dúvida. Então, eu posso, baseado neles, usar o versículo de 11:34, 1 Coríntios 11:34, né, das tradições orais que Paulo ordena, para entender o outro. Então, lá, nós católicos partimos do versículo mais claro para escolher o melhor sentido da 1 Coríntios 4,6. E os protestantes partem de 1 Coríntios 4,6, que é obscuro, para fundamentar a base de fé de toda a sua teologia. E aí você decida, meu amigo, quem está correto e quem está usando melhor a Bíblia. E quem está respeitando até a própria regra de hermenêutica deles. Porque quando é para defender só a Escritura, meu amigo, vale tudo. Vale até abandonar os próprios princípios de exegese bíblica. Aí vale, aí tem que, né, a gente tem que dar um jeito de concluir aqui que a Bíblia é somente. Mais ainda. Então, além desse versículo de 1 11:34, que é a oposição direta, né? Fique só no que está escrito, obedeça a tradição oral. É a oposição direta. Mas só nessa carta, hein? Não estou falando que ele vai além do que está escrito em duas ocasiões. Nessa carta, porque em outras cartas ele vai mais vezes. Então, olha que interessante. Em 1 Coríntios 10, versículo 4, Paulo fala o seguinte: o episódio contando do Antigo Testamento, lá da época de Moisés. Beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha, gente, esse relato que a pedra espiritual seguia os judeus não está no Antigo Testamento. Não há esse relato. Esse relato é da tradição judaica. Eu vou provar para vocês, tá? Então, as passagens que mencionam isso, ó, é Êxodo 17:6, né? Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Aí fere a rocha, dela sairá água e o povo beberá. Aí Moisés assim fez, tal. Pode ler lá que você vai ver que não tem a rocha seguindo o pessoal, rolando atrás deles, né? Números também aparece, números 20, né? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes, com seu bordão, saíram muitas águas, tal. Mas não diz que ela rolava e seguia, né? Conclusão. Paulo usou a tradição oral judaica como fonte segura de doutrina para ensinar algo sobre Cristo. Então, aqui está a citação, né? Em Números Midrash Bemidbar Rabbah. Como é bem difícil de encontrar esse texto, tá? Eu fiz esse link encurtado aqui, bit.ly/1core10. Você só escrever seu navegador, você vai ver lá capítulo 1, 2, você vai ver que está lá essa passagem, né? E o Google Tradutor ele traduz para você, tá? Mas ele diz assim, ó, isso aqui é tradição judaica. E não havia água para a congregação. E assim o poço era feito de pedra, como uma espécie de colmeia que rolava e o seguia em suas viagens. Olha aí, na tradição tem que a rocha rolava e seguia, né? No Antigo Testamento não tem, só tem na tradição dos judeus. E já que as bandeiras estavam hasteadas, o tabernáculo estava em pé, a mesma pedra viria e se sentaria com eles no pátio da tenda. Tá vendo? Vamos ver no Tosefta Sukkah, também é outra obra de tradição judaica, né? Assim, o poço que estava com Israel no deserto era como uma rocha do tamanho de um quibara, subindo com eles as montanhas e descendo com eles para os vales. Olha aí a rocha seguindo o pessoal, que não está lá no Antigo Testamento. Paulo está indo além do que está escrito, gente. Paulo está dando uma informação de tradição judaica, a oral, além do que está escrito no Antigo Testamento. Ele mesmo estaria desrespeitando a sua escritura, né? Ele mesmo estaria violando o próprio princípio que ele está ensinando, meu Deus do céu, né? Vamos ver o Cambridge Bible for School, um comentário, né? No Bemidbar Rabbah se fala sobre uma rocha em forma de colmeia que rolou continuamente à frente para acompanhar os israelitas em seu caminho. Tá vendo? Então, aí você observa, né? Que Paulo, a gente vai concluir no final, né? Mas Paulo foi além do que estava escrito, né? Paulo foi além do que está escrito.
Então, Paulo não pode estar ensinando só a escritura em 1 Coríntios 4:6. Ele não pode ensinar, fique no texto, no capítulo 4, e no capítulo 11 dizer, obedeça o que eu ensinar oralmente. Ele não pode estar ensinando, fique no texto no capítulo 4, e ele mesmo ultrapassar o texto no capítulo 10, falando da rocha que segue. Depois tem outro problema, né? 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Essa frase é de um poeta grego chamado Menandro, tá? Um poeta pagão. Ele está citando um poeta pagão. É uma maneira de ir além do que está escrito também, né? Embora alguns possam argumentar, mas ele está usando a sabedoria dos gregos para ajudar eles. Tudo bem. Isso não isenta que ele está citando coisas, né? Ele está citando, olha lá, 2 pontos, as más companhias corrompem os bons costumes. Não muda que ele está citando uma coisa que não é bíblica. Está indo pegar na poesia. E aí? Né? É um jeito de ir além do que está escrito. É um jeito de... E adicionou a frase do cara na Bíblia, da Escritura. Então, assim, ele não buscou só na tradição oral judaica, mas também na cultura pagã, né, as informações que ele estava pisando ali para ensinar o pessoal. Não ficou só na escritura, certo? Então, resumo da ópera, tá? Para você ver que já está acabando a aula aqui, né? Então, Paulo, ó, ordena obedecer tradições orais em 1 Coríntios 11:34. Ele cita a tradição oral judaica em 1 Coríntios 10:4, que é a pedra que rola, né? E cita o poeta grego pagão, né? Meandro, 1 Coríntios 15:33. Então, esses 3 versículos, eles são o escudo, a refutação direta contra o argumento de 1 Coríntios 4:6. Então, o que você faz? Você mostra que é obscuro, você mostra que se isso significasse só a escritura, estaria em direta contradição com esses outros 3, porque o apóstolo nem não estaria se obedecendo e nem mandando obedecer, né, o tal só a escritura, né? E aí você tem que mostrar agora o que é que significa. Porque nós já vimos que o texto é obscuro, que ele estaria em contradição, se o sentido fosse só a escritura, ele estaria em contradição com a carta, e aí o protestante vai te perguntar, tá bom, mas se não significa só a escritura, significa o que então? Né? E aí agora vem a parte 3, para a gente fechar com chave de ouro. O que é que significa então, meu Deus do céu? Se isso aqui não é só a escritura, o que é que significaria não ir além do que está escrito, caso isso fizesse parte do texto original? Tá? Então aqui a gente vai agora passar a régua na outra aula, mais curta também, e resolver a questão, tá? Para nunca mais a gente usar esse texto como prova. Eu espero que no Brasil, né, nos próximos anos, o pessoal pare de ficar citando 1 Coríntios 4:6 para falar de sola escritura, tá bom? Deus quiser aí, vamos fazer nosso trabalho. Deus abençoe você e obrigado pela atenção até aqui. Vamos para a parte 3.